E quão bonito é a fé desse centurião, irmãos. A Bíblia vai falar que esse centurião de Cafarnaum, ele chega até Jesus. E a Bíblia vai falar que onde Jesus ia, onde Jesus estava, havia uma grande multidão. Talvez não foi fácil para aquele homem chegar até aquele lugar. Por quê? Porque a palavra fala, não dá o nome desse homem, mas dá um título. Qual é o título? Ele é, como dizemos hoje, um comandante de um exército. A história vai falar que o centurião, ele tomava conta de uma determinada parte de soldados, mais ou menos 100 soldados, e ele estava à frente daqueles 100. Era ele quem dava as ordens, era ele quem falava por aqueles soldados, era ao comando daquele homem que aqueles soldados iriam para a batalha. E a Bíblia vai falar que aquele homem, ele chega até Jesus e ele fala para Jesus: olha, eu tenho um criado, ele está em casa, não fala o nome desse criado, mas o que a gente entende, irmãos, é que provavelmente esse criado era alguém muito especial para esse senhor. Por quê? Porque você só vai buscar, irmãos, por alguém que você tenha apreço. Você só vai intervir em uma situação por alguém que você realmente estime, por alguém que você ame. Só que a palavra nos exorta que nós também temos que orar por aqueles que nos perseguem. Nós também temos que orar pelos nossos inimigos. Mas é comum que nós entramos na igreja, e eu vou citar um exemplo bem claro aqui do que aconteceu essa semana. Nós ficamos sabendo, diante dessa situação do Levi, o que nós como igreja fizemos? Nós viemos para cá e nós tiramos um determinado tempo para fazer um clamor pela vida do Levi, para que Deus curasse o Levi, para que Deus sustentasse a Débora. Isso se chama clamar por alguém e buscar por alguém que você estima, por alguém que você ama. Porque é uma menina que está aqui, que a gente tem apreço, que a gente gosta, que a gente vê quase todos os cultos ou todos os cultos. E a Bíblia vai falar que aquele centurião, ele chega até Jesus e ele fala com o Senhor: olha, meu servo está em casa, ele está doente. E no capítulo 7 que nós profetizamos aqui sobre essa igreja, Jesus responde ele imediatamente. E Jesus fala para ele assim: olha, eu irei. E eu darei saúde a ele. Eu vou entrar no teu lar e eu vou entrar para dar saúde. Aleluia. É Jesus que está falando. Aleluia. E a Bíblia vai falar que aquele homem reconhece a insignificância dele perante o Senhor. A Bíblia vai falar que aquele homem, ele reconhece que ele não conhece ao Senhor, mas ele sabe que ele não é digno que o Senhor entre dentro da casa dele. Ele sabe que a palavra que Jesus falou talvez constrangeu ele de uma situação, porque não é assim comigo e com você, quando nós estamos em um período da nossa vida, que muitas vezes a gente olha e parece que nós não estamos agradando ao Senhor, a gente se constrange a ponto de a gente não conseguir falar em línguas na presença do Senhor, a gente se sente indigno de estar diante do altar, a gente se sente indigno de pegar no microfone, a gente se sente indigno. Sabe por quê? Porque o Espírito que habita em mim e você, ele tem ciúme de nós. O Espírito Santo de Deus, ele tem ciúme. E todas as vezes que nós estamos indo para um caminho ao qual o Senhor não está se agradando, ele nos constrange em voltar ao centro da vontade dele. E a Bíblia vai falar que Jesus falando isso, ele olha para o Senhor e fala assim: ah, Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa. Eu não sou digno que o Senhor entre embaixo do meu telhado. Eu não sou digno que o Senhor deixe os teus para ir socorrer aquele por quem eu vim buscar. Eu não sou digno. E aí Jesus fala para ele. E aí ele fala para Jesus. E Jesus fica maravilhado com aquilo. Jesus olha para aquele homem, um homem estrangeiro, um homem a qual a promessa de Deus não fazia parte, porque a gente sabe que a promessa de Deus era para o povo hebreu, era para o judeu. E a Bíblia vai falar que Jesus, ele se maravilha com aquela fé daquele homem. Ele fica impressionado com a fé daquele homem, porque provavelmente aquele homem havia conhecido a Jesus pelos milagres que Jesus fazia. Porque se nós formos olhar,
Um centurião, irmãos, ele não tem tempo de ficar seguindo Jesus. Um centurião, ele não vai ter tempo de ficar seguindo alguém que fica de cidade em cidade, de lugar em lugar, no meio de um povo, no meio de uma multidão. Aquele homem, ele tinha os afazeres dele, ele tinha os soldados dele para liderar. Ele tinha a vida dele lá no exército. Mas provavelmente quando ele vai até Jesus, ele vai porque ele ouviu falar que havia um homem que andava caminhando de cidade em cidade. Havia um homem que tinha um ministério, que havia falado sobre um Deus que podia fazer milagre. Havia um homem que estava pregando naquela região e fazendo milagre. Aonde aquele homem passava, coxo andava, surdo ouvia, mudo falava, paralítico saía da cama. E quão difícil é, irmãos, muitas vezes a gente entender que a gente precisa conhecer a Jesus. Muitas vezes sim, por ouvir alguém falar de Jesus. Por quê? Porque muitas vezes nós somos crentes sem experiências com Deus. E às vezes a gente precisa entender que Deus, Ele nos faz passar processos para que nós adquiramos experiência diante do altar dele. Para que nós possamos entender o que Ele tem para nós. É bom conhecer o Senhor, de ouvir falar, é ótimo, irmãos. Sabe por quê? Porque gerar testemunho é tão doloroso que tem muita gente esquecendo que no meio da dor, no meio do testemunho de dor, há propósito do Senhor. Santo, santo. E eu canso de falar isso. Muitas vezes, irmãos, a gente não entende que o não de Deus é tão maravilhoso para nós. Só que é tão constrangedor quando a gente já está esperando em Deus por uma resposta de sim. E Deus fala para você não. E Deus fala que não é tempo. E Deus fala que não é momento. Porque é tão bom. É tão bom quando a gente se encontra com esse centurião. Assim que ele chegou até Jesus, ele encontrou uma resposta. Jesus disse para ele: olha, eu irei contigo e eu darei saúde para ele. Só que muitas vezes a resposta de Jesus não vem de imediato na nossa vida. Muitas vezes, e na maioria das vezes, quando Deus ele tem coisa grande sobre nós, a resposta de Deus sobre aquilo que nós estamos passando não é o imediato, não é o já. Nós cremos que Deus é um Deus de já, nós cremos. Mas o já de Deus muitas vezes são anos de espera. Eu estava numa live hoje e uma moça colocou lá assim: tem 37 anos que eu estou esperando por Jesus. Há 37 anos eu estou esperando por Jesus. E eu me lembrei daquele paralítico do tanque de Betesda. Há 38 anos ele esperava por alguém que tivesse compaixão dele, e que quando aquele anjo descesse e agitasse aquelas águas, ele pudesse ser lançado dentro daquele tanque, e o milagre pudesse acontecer sobre a vida dele. Só que a Bíblia fala que veio um Jesus caminhando no meio de uma multidão que não precisou de auxílio de ninguém para fazer um milagre sobre a vida daquele paralítico. Aleluia! A Bíblia vai falar de um Jesus que não precisou de mãos humanas, de auxílio humano, para tomar o milagre sobre a vida daquele paralítico no tanque. Santo, santo. A Bíblia vai falar que era um homem, um tanque, uma cama, esperando por alguém com mãos humanas, no imediato da providência divina, pastor. Era um homem perto do tanque, perto do lugar onde acontecia o milagre, precisando de um homem para receber o milagre. Eita Deus, você vai falando. Porque a intervenção divina não precisa do homem. É para você entender que Jesus, ele não precisa de ninguém. Ele não precisa do nosso jeitinho, Adriele. Ele não precisa da nossa mãozinha que insiste em colocar onde ele não mandou. Ele não precisa. Ele não precisa que a gente faça assim: Senhor, olha, eu errei. Eu
eu fiz, aí eu tô toda, o negócio aqui enrolou, foi tudo, mas eu vou, olha, eu vou fazer assim, eu vou botar minha mão aqui, eu vou agir assim, e Deus está falando, não é a tua mão, não é a tua maneira, não é do teu tempo, não é do teu jeito, não é. E a Bíblia vai falar que Jesus, tendo falado, e aquele homem falado com o Senhor, ele fica tão maravilhado que ele fala assim: nem em Israel, aleluia, nem os filhos do reino, glória a Deus. Deixa eu ler aqui, irmãos. Santo Deus, glória a Deus. No verso 11 vai dizer assim: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentarão-se à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Glória a Deus. E ele fala aqui no versículo 10, que nem mesmo em Israel ele encontrou tanta fé quanto a fé daquele homem, daquele centurião. Nem no meio dos dele ele encontrou alguém que tivesse a fé de entender que Jesus não precisava ir até a casa para fazer o milagre, que Jesus não precisava se apresentar fisicamente para fazer o milagre, que bastava uma palavra. Aleluia. E a Bíblia vai falar também sobre uma mulher. A Bíblia vai falar que a sogra de Pedro, ela estava enferma numa cama, ela estava com febre, e Jesus entra naquela casa, e Jesus toca nela, e a febre deixou ela imediatamente. E a Bíblia vai falar que era para se cumprir aquilo que foi falado pelo profeta Isaías. Lá no livro de Isaías 53, capítulo 4, vai dizer que ele levou sobre si as nossas dores, ele levou sobre si as nossas enfermidades. Aleluia. E eu vou ler aqui, irmãos, porque Deus está me impulsionando a ler, glória a Deus, no livro de Isaías, capítulo 54, se eu não me engano. Falei aqui, irmãos, mas eu acho que é 54. Rapidamente, glória a Deus, capítulo 53. Aleluia. Glória a Deus. No verso 4 diz assim: verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pela nossa transgressão, ele foi moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Aleluia. E diz mais assim a palavra do Senhor no verso 12: pelo que lhe darei a parte de muitos, e com poderosos repartirá ele o despojo, porque derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercede. Pelos transgressores ele intercede. Essa palavra é para nós, irmãos. Quem é os transgressores? Somos nós. É eu e você. Somos nós os transgressores, somos nós os pecadores. Aquela cruz que o Senhor enfrentou era para mim, era para você. A morte do Senhor em cruz era para mim e era para você. Mas Ele, por amor, Deus, por amor, a tua vida, a nossa vida, Ele derramou o sangue do único Filho para nos trazer a paz, para nos dar salvação, para nos dar direito de estarmos aqui nessa noite, dizendo que Ele levou sobre si as nossas dores, a nossa enfermidade. Ele se transformou em castigo para nos trazer a paz sobre aquela cruz. Ele se fez maldito por mim e por você. Ele não merecia aquele castigo. Era eu e você que devia estar lá, irmãos. Aleluia! Era eu e você que merecia a morte vergonhosa que o Senhor Jesus morreu. E quantas vezes nós temos sido ingratos diante do Senhor? Quantas vezes nós temos ingratos com Deus? Porque por muitas vezes nós temos ouvido palavras que massageiam o meu e o teu ego,
E a gente se esquece. A gente se esquece do sacrifício que o Senhor fez naquela cruz por mim e por você. Parece que a gente está tratando Jesus como se Ele tivesse feito um favor a nós. Parece que a gente trata Jesus como se Ele fosse nosso servo. Parece que muitas vezes eu vejo nós tratando Jesus como se Ele tivesse obrigação, irmãos. Se você soubesse, irmãos, o que aguardava a nossa alma, se você imaginasse o que nós iríamos passar, mas houve um Deus que olhou daquele céu e falou: eu vou mandar o meu filho, e a preço de sangue eu vou resgatar a Maiara, a preço de sangue eu vou resgatar a Adriele, a preço de sangue eu vou resgatar a igreja do Jardim Gabriela, a preço de sangue eu vou resgatar a vida do pastor Antônio, a preço de sangue eu vou resgatar a vida da pastora, da missionária Kátia, profetizando sobre a tua vida. A preço de sangue eu vou resgatar a vida do cooperador Jairo. A preço de sangue eu vou resgatar a vida da irmã Micheline. É a preço de sangue que eu vou resgatar a vida da irmã cooperadora Ana. Aleluia. Foi o preço de sangue que te colocou sentado nessa cadeira. Então valoriza essa cadeira que você está sentada. Sabe por quê, irmãos? Porque aqui é lugar de príncipe e de princesa do Senhor. Muitas vezes o inimigo quer ludibriar a tua mente falando que você é menor, que você não é ninguém, que você não é nada, que não faz diferença se você vir ou se você ficar em casa, que não faz diferença se você servir ou se não servir. Mas deixa eu te dar um conselho aqui da parte do Senhor. Se você vier, Ele é Deus sobre a tua vida. Se você não vier, Ele continua do céu sendo Deus. Quem perde somos eu e você por não vir. Quem perde é eu e você de não servir a Ele. Então que nós aprendamos nessa noite que é o nosso dever ser grato ao Senhor, que é o nosso dever estar aqui nessas cadeiras com comunhão com a igreja, mas também com comunhão com Ele. É o meu e o teu dever entender que isso aqui não é brincadeira, que essa cadeira aqui não é brincadeira, não é um teatro, não é um cinema que você entra, senta de qualquer maneira, faz de qualquer maneira, assiste o culto de qualquer jeito. Aqui não é um cinema, não tem um telão, e no dia do juízo final o Senhor vai olhar para ti e vai te cobrar os dias em que você deixou de adorar Ele com sinceridade. Santo Glória a Deus. Aqui é lugar de adoração. Aqui é lugar de entrega. O que você veio entregar diante do Senhor essa noite? Será que você entrou nesse lugar pensando: Senhor, eu deixei um gato, um periquito, um papagaio, um menino, um marido, não sei quem, em casa, e o Senhor sabe como eu estou aqui? Será que você entrou aqui com os seus ouvidos agravados sem entender quem é Deus na tua vida? Se você entrou aqui, o Senhor está falando: eu sou o mesmo Deus que abriu os ouvidos daquele centurião e falou para ele: eu irei, eu te darei saúde. Eu sou o mesmo Deus que falou com Moisés diante daquela sarça ardente. Eu sou o mesmo Deus que falou com Jeremias. Eu sou o mesmo Deus que falou com Samuel. Eu sou o mesmo Deus que falou. Eu sou o mesmo Deus que falou com Abraão: sai do meio da tua parentela, do meio do pecado, do meio dos deuses estranhos, do meio da adoração a deuses estranhos, e vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. Mas vai, porque não é porque eu não te mostrei ainda que não há um propósito, não é porque eu não falei o caminho que não tem direção. Não é porque eu não mostrei ainda que eu não sei para onde tu vai. Aleluia! Deus poderoso. Tem propósito no meio dessa dor, o Senhor está falando. Porque quando o Senhor fala: sai do meio da tua parentela, sai do meio do comodismo, sai do meio da tua preguiça, sai do meio da tua dúvida, sai.
meio de tudo que você fala, é que eu não posso, Deus, é que eu sou tão fraquinha, Deus, é que eu não consigo, Deus, é que eu não aguento, Deus. E quem disse que é por causa da tua força, pela minha força e pela tua força, a gente não estava nem aqui. Quando a gente se derrama diante da presença do Senhor, Ele coloca as mãos sobre a nossa cabeça e diz: vai, meu filho, que eu estou contigo. Vai, meu filho, que eu te dou força. Vai, meu filho, que eu estou contigo. Vai, meu filho, que eu te dou força. Vai, meu filho, que eu vou diante de ti, te orientarei o caminho tortuoso. Te coloquei no meio dos príncipes e das princesas para você profetizar no meio desse vale. Então, Ezequiel, profetiza no meio do vale. Ele vai, eu sei, me profetiza. Profetiza, profetiza, profetiza. Ah, Senhor, vai estar sequíssimo. Profetiza. Ah, Senhor, mas não vive mais. Profetiza. Ah, Senhor, vai estar seco. Não tem água, não tem nada. Não tem pão. E o Senhor está dizendo: profetiza, Ezequiel. Aleluia. Deus, de poder fiel. Tremendo. Ele vai, o cérebro da calabaia super. É o Senhor dizendo: não é pela tua força, vai. Não é o teu mover que faz, vai. Não é a tua mão, vai. Não é a tua movimentação, diz o céu, vai, minha filha. Vai. Aleluia. Será que o mesmo Deus de antes não é o Deus de hoje? Será que foi Deus que mudou ou foi a nação que mudou? Foi o povo de Deus que mudou? Porque Ele permanece o mesmo, irmãos. E é Ele dizendo nessa noite para mim e para a tua vida: vai que eu estou dando direção, vai. Vai que eu estou curando, vai. Vai que eu estou transformando, vai. Vai que eu estou transformando maldição em bênção. Vai, minha filha, vai. Aleluia. Vai. É o Senhor quem está dizendo. Porque se Ele está mandando ir, Ele também garante o caminho, Ele garante a vitória. Vai ter pedra? Vai, minha filha, mas usa essas pedras para fazer ponte, vai. Vai ter paulada no caminho, vai, minha filha, mas enquanto amacia a tua carne, o Senhor está dizendo: eu te dou sensibilidade espiritual. Enquanto te batem, enquanto o inimigo tenta te oprimir, enquanto o inimigo tenta confundir a tua alma, o Senhor está dizendo nessa noite: eu estou te estruturando no meio desse processo. Aleluia, Santo Deus. Aleluia. Porque parece que eu posso ver, pastor, mulheres nessa igreja que estão olhando e estão falando assim para o Senhor: não, eu não sei não, meu Deus, até que dia que eu vou aguentar não. Eu estou tão cansada, eu já estou ficando sem força que eu não sei nem para onde que eu estou indo mais. O Senhor vai me guiando, vai me movimentando, vai fazendo, porque é o meu Senhor, se não funciona, nem vou. É o Senhor dizendo assim para ti nessa noite: eu sei me dá cala, mas sou eu mesmo que estou indo, viu, filho? Sou eu que te pego hoje pela tua mão e digo: vem comigo, vem comigo, vem comigo, vem na marcha, 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 vem, filha, vem. Ai, eu sei me dá cala, vai açúcar. Vem, filha, vem que eu estou te esperando no meio do caminho, vem. Se levanta e vem que eu estou indo de encontro, 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 eu estou indo de encontro. É porque a gente espera, e eu já passei 5 minutos, estou encerrando. É que a gente espera que Deus ele se movimente no meio das grandes coisas. Mas eu gosto de ver lá no livro de Samuel, no seu capítulo 1, quando Ana entra no templo, chorando, perseguida, humilhada, seca, não tem nada, estéril. Você sabe o que quer dizer esterilidade, irmãos? Esterilidade é um lugar infértil, é uma coisa que não tem nada para produzir, é um lugar que não nasce nada, não cresce nada. Se você plantar, seca, o que você jogar naquele lugar morre. Esterilidade, tem nada, não nasce nada, não cresce nada. Mas no meio da sua
falta de ser fértil, no meio aonde um lugar aonde não está fértil, o Senhor está falando: eu sou adubo para essa sua terra, eu sou adubo para essa terra. E quando a chuva do Espírito Santo molhar essa terra e te inundar, você vai brotar novamente, porque você é árvore cortada, mas você vai dar fruto. Sabe por quê? Porque as tuas raízes estão fincadas na terra, e enquanto você está crescendo em raízes, ao cheiro das águas do Espírito, brotará novamente para a glória de Deus. Deus tremendo, Jesus poderoso, graças a Deus. Creia nessa noite que há um Deus, há um Deus, há um Deus, há um Deus que morreu pela tua vida e pela minha vida, que não aceita que você não tenha vestígio de Cristo. Você é marcado por uma graça. Irmã Micheline, você é marcada por uma graça. Irmã Kátia, você é marcada pela graça. Irmã Ana, você é marcada pela graça. Irmão Jairo, você é marcada pela graça. Irmã Adriele, você é marcada pela graça. Nayara, a graça te tocou, você é marcada pela graça de Deus. Pastor Antônio, você é selado e marcado pela graça. Irmã Gilmara, você é selada e marcada pela graça. E eu profetizo sobre as mulheres do Jardim Gabriela que nós seremos umas mulheres, nação santa, sacerdócio real do Senhor. Nós seremos inconformadas, nós não vamos nos conformar, mas no meio dessa campanha vai surgir outras campanhas, e o Senhor está falando: entra no teu quarto, faz uma campanha de 7 dias, que tu vai ver o que eu vou fazer dentro daquela casa. Porque o Senhor me mostra mulheres aqui em guerra, mulheres aqui que têm guerreado, e muitas vezes tem parecido que está perdida essa batalha, mas o Senhor diz: a partir de hoje, tira o teu braço e me coloca à frente, porque quando tu ajoelhar dentro daquele quarto, tu vai ver o que eu vou fazer dentro daquele lugar. Tu vai dançar igual Miriam quando saiu do Egito. Ela é uma jovem calamaia sunga. Tu vai dançar na minha presença, mulher. Tu vai orar como antes, tu vai louvar com a mesma unção de antes, tu vai profetizar dentro daquele lugar, tu vai começar a dizer: Senhor, aqui é Senhor quem habita, o demônio não tem poder de tirar minha paz. Glória a Deus. 7 dias é a ordenança do Senhor para alguém aqui. 7 dias.